Perfeito, professor Fernando. Cronometrado, hein? Nada de desperdício. Então, nós tivemos aqui já duas aulas, né? Uma sobre um panorama mais geral, sobre planos, futuro, construção de metas, e agora essa segunda aula sobre já a decodificação, parece que combinaram, né? De um diagnóstico e as formas já de dar um passo à frente. Eu gostaria de destacar aqui, não resisto, né? Ainda falando dos avanços que fizemos já, né? Quando se começou a conversar sobre reforma administrativa, Decreto-Lei 200, figuras nos anos 60 ainda sobre reformas administrativas, que a Constituição de 88 ela teve os seus avanços e teve os seus pecados mortais também, né? Um dos avanços da Constituição foi construir exatamente os princípios da administração pública e prover a administração pública daquilo que hoje nós estamos discutindo, os erros que foram os concursos públicos. Nós sabemos que a entrada na administração pública, através das fundações e até na administração direta e indireta, por não concurso, até 1988, foi um escândalo, né? E que a Constituição de 88 obrigou o concurso público, né, não só para todas as esferas de governo, como também para a administração direta e indireta nas carreiras, porque a pessoa entrava lá em um outro cargo, lá embaixo, e ia fazendo concurso interno até chegar lá, né? O problema é que agora precisamos renovar isso, né? E, por exemplo, uma das questões que foi posta na administração pública, na Constituição, foi a questão da disponibilidade, né, do serviço público, que avançaria, né? E que o Supremo Tribunal Federal interpretou que a disponibilidade seria com proventos salários integrais, vencimentos integrais, o que viabilizou a disponibilidade. Mas isso foi interpretação do Supremo, que pode mudar, né? E uma outra coisa foi a questão de estados e municípios. A Constituição avançou no reconhecimento do federalismo municipal, de compor a federação, mas também igualou todos os municípios, não só nos bônus, como também nos ônus. O que esse também constitui um problema, porque não são, tratar iguais, os desiguais como iguais é efetivamente um problema. E um terceiro ponto é que a Constituição Federal também constitucionalizou a administração pública. Está tudo dentro da Constituição. Então, um problema relativo a concurso público, porque está na Constituição, tem que ir ao Supremo Tribunal Federal, né? E talvez uma questão a se pensar, desconstitucionalizar a gestão administrativa, os capítulos referentes à administração pública de modo geral, e colocar nas regras gerais do artigo 24 normas gerais de direito administrativo, porque tem de direito financeiro, tem de urbanismo, tem de meio ambiente, mas não tem de direito administrativo. Então, o direito administrativo brasileiro ou está na Constituição ou cada um legisla por si, tá? E é incrível que isso não tenha entrado como normas gerais de direito administrativo, que poderiam constituir planos e metas gerais para a administração pública nos 3 níveis de governo, sem necessariamente constitucionalizar o problema. Então, agora passando para o nosso último palestrante dessa introdução, desse painel, que já está se mostrando como fundamental para construir um pensamento e um conhecimento de todos, porque a reforma, ou reforma eu não gosto do nome, né, uma reconstrução, um avanço em matéria de gestão pública se faz através não do conhecimento dos que aqui já têm conhecimento, né, mas, sobretudo, daqueles que se servem da administração pública, porque é a sociedade que, conhecendo, pode pressionar para mudanças na administração pública. Vamos passar a palavra ao nosso querido Alexandre Zeitung, que é vice-prefeito de Guarulhos,
mas também professor universitário de Direito na FIC, mestre em Direitos Difusos, doutorando em Direito, e atuou na prática, na administração pública, na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, e de Turismo, e diretor do PROCON. Então, com a palavra, nosso querido Alexandre Zeituni. O Estado, cada dia mais, ele se torna ineficiente, ele é um Estado que não serve mais para a realidade de hoje. É um Estado em que ele não produz os anseios da nossa sociedade a qual deveria ser o grande balizador desse novo processo de transformação que tanto falamos. É o Estado obsoleto. E isso, na prática, para nós, eu, enquanto vice-prefeito e até poucos dias secretário de uma secretaria gigantesca do maior município não capital da América do Sul, que é Guarulhos, fica muito claro que a operação da gestão pública ela tinha que ser hackeada. E essa, eu acho que é a minha grande tarefa aqui nesse nosso bate-papo. Haja vista que os professores brilhantemente demonstraram a exata medida do que nós podemos fazer e qual estado que estamos e o que nós deveremos fazer e qual é o caminho que deveremos fazer. Mas esse caminho também é longo, como bem colocou os professores. E segunda-feira e terça-feira, que segunda é feriado, terça-feira nós temos alunos que têm que estar dentro de sala de aula. Terça-feira não, hoje nós temos gente que não tem casa. Hoje nós temos gente que ao menos tem um pão para comer. E esse é o nosso grande desafio, o desafio da sustentabilidade. E eu venho aqui para passar um pouco da nossa experiência. Montamos um programa municipal, um programa que alerta a sociedade que esse Estado apresentado é um Estado que divide efetivamente dominantes e dominados. É um Estado em que eles têm como matéria-prima realmente todo esse desencontro de informações em que a solução da gestão pública, para eles, é um algoz. Eu estou dizendo que o projeto de Estado dessas pessoas é o Estado ineficiente, para que eles se mantenham no seu cargo, se mantenham na sua posição, para pedirem para tapar o buraco da rua, para pedirem para o vereador, para pedir para o diretor, para pedir para o secretário, para pedir para o vice-prefeito e para o prefeito, para mantê-los nessa função. E você acaba tendo uma obrigação, que seria um direito, a população acaba tendo isso como uma obrigação em votar naquela pessoa, por ele fazer a sua obrigação efetiva. E esse rompimento é muito difícil de ser feito. Nós apresentamos um programa que tinha os 6 eixos da política do Eduardo e Marina, depois Marina e Beto. Municipalizamos esse programa e entramos para um debate onde nossa campanha era 40 vezes menor do que a dos nossos adversários. Para os grandes especialistas, nós éramos o 5º colocado. Viramos o primeiro turno em primeiro e fomos a maior diferença do Brasil, 83,5% dos votos. Assumimos uma gestão fazendo cortes profundos. Tínhamos 32 secretarias e coordenadorias, transformamos elas em 20, apenas 20. E montamos modelos e soluções arriscadas para a política tradicional. Um exemplo disso, a CECEL. Nós acabamos com a Secretaria de Educação, acabamos com a Secretaria de Esporte, acabamos com a Secretaria de Cultura e transformamos ela numa nova solução jurídica, numa plataforma colaborativa, já
trabalhando, inclusive, construção do endomarketing, professores, no sentido de estabelecermos uma única solução para uma política que era muito maior do que o fechado, o quadrado mundo estabelecido naquela política pública. Educação não é um fim em si só. Educação agora é global. Educação vai além da sua fronteira, junto com o esporte, com a cultura, com o lazer, que estava dentro dessa solução que foi a CECEL. E nós trouxemos resultados expressivos. Fizemos também a Secretaria de Assuntos Difusos. Essa secretaria, onde nós pegamos todos os segmentos e gêneros que tínhamos dívidas históricas, igualdade racial, mulher, juventude, mobilidade e deficiente físico. Daí criamos diversidade, idosos também. Colocamos todos na mesma solução jurídica, que é uma concepção, doutora, no sentido de que também não tem... existem grandes dificuldades, e eu concordo na estruturação do direito administrativo geral e comungo dessa ideia, mas quando você detém também a máquina pública no executivo, você possui condições de efetuar as transformações necessárias. E nós fizemos esse processo. Então, as coordenações se tornaram um único bloco de forças e nós incubamos dentro do prédio da CECEL, da Educação, Cultura, Esporte e Lazer, para ainda difundir mais essas que eram atividades transversais de reconhecimento de humanidade. Resultados fantásticos. E essa é a política da sustentabilidade que tanto defendemos. Nós falamos efetivamente de aprofundamento democrático e transparência. Do outro lado, falamos de sustentabilidade em todas as suas dimensões. E, a partir disso, partimos através de um governo central que dialogava com as secretarias através de uma concepção de governo único, não de governo blocado, com as amarras jurídicas necessárias. Teve uma apresentação que eu fiz na USP, com o Nabil Bonduque. Eu iniciei minha fala falando, olha, isso tudo funciona, mas de verdade, o que funciona na prática é que nós recebemos as demandas no Facebook e resolvemos no WhatsApp, quando a gente tem a boa vontade de efetivamente resolver. Agora, esta plataforma, e entendo que não dá mais para emendar. Esse modelo é um modelo de dominação feito no século passado para a manutenção desses executivos públicos que também são obsoletos. Portanto, eles não aceitam uma inteligência, uma tecnologia com uma plataforma colaborativa, como bem vocês colocaram. O rompimento é um rompimento muito mais de ocupação da sociedade através de um processo de gestão pública, ou o governo vai ser obsoleto. Exemplo, está aí os aplicativos de locomoção como o Uber. O Uber resolveu um problema de transporte individual, que era um problema das cidades. Só que as cidades, por força dos sindicatos e até de um conluio, chegando até processo de corrupção, não deixava ser resolvido. Agora nós temos que enfrentar esse modelo, que ainda não está bom, que ainda escraviza, inclusive, os operadores disso, com os aplicativos cobrando taxas altíssimas. Temos que discutir isso, porque isso também é uma forma de dominação. Então, o processo em si, fica muito claro que na execução da política pública, através do processo da gestão pública, se dá com soluções e inteligência apontada
tanto no setor administrativo quanto no setor jurídico, mas muito mais através da intervenção e participação da população para que seja implementada essa política pública e essa tecnologia de indústria de quarta geração, de governança pública, que nós temos com maestria, como bem colocou os professores aqui. Dentro da CECEL, nós destravávamos a prefeitura inteira por conta de soluções, inteligências, aonde efetivamente nós cuidávamos da nossa cidade e medindo os resultados na ponta. Nós cruzávamos, dentro da CECEL, da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, as nossas políticas com o programa. E esta solução toda se dá por conta da participação da sociedade. Mais do que nunca, para mim fica muito, muito claro que nós não vivemos uma crise política, uma crise econômica. Para mim, nós vivemos efetivamente um momento de transição de modelo sistêmico de sociedade. E a nossa sociedade, se os governos, se os entes federativos não derem a resposta, elas vão buscar a resposta através, inclusive, de outras soluções. Bitcoin é outra solução. Bitcoin ainda muito mais agudo, porque é um dos eixos para a concepção da nacionalidade, que é a moeda. Nós temos claro o que vem acontecendo nesse mundo global, e esse modelo de gestão pública não pode ser impeditivo para uma nova solução de sociedade. Marina fala muito, e parafraseando Victor Hugo, que nada é mais forte que uma ideia que o tempo chegou. E a ideia da sustentabilidade, da plataforma colaborativa, da inteligência comum, do processo as correlações sociais que mudaram. E nós vemos as correlações sociais mudando, inclusive com o reposicionamento até de quem possui hoje os cargos no Executivo, Legislativo e Judiciário. Se as pessoas não entenderam que não são mais autoridades e sim servidores, eles também são obsoletos, também serão ultrapassados por uma nova sociedade. Uma sociedade que está clamando, buscando agora uma gestão colaborativa. E uma solução diferente do velho trânsito político que Weber nos ensinou, que todos essa velha política nos ensinou. Nós estamos falando de Bauman agora, nós estamos falando de Edgar Morin, nós estamos falando de complexidade em cada apontamento. Quando o professor Coelho fala, olha, isso não tem que ser uma tendência em ser uma OS ou uma tendência em ser administração direta. Não, nós temos que estudar cada caso, ver qual é a verdadeira vocação, inclusive daquele ente federativo, do município, do estado, que pode ser diferente do outro ao seu lado, dependendo até da qualidade técnica do seu corpo. E esse processo é um processo que a gente tem que fazer com maturidade, com diálogo, mas trazendo resultados. A plataforma colaborativa da CECEL, que para muitos, até Heloísa, num café da manhã em Brasília, eu lembro, Heloísa, que eu falei, olha, nós vamos montar a CECEL, você falou, cuidado, porque pode existir um problema político, Alexandre. Eu falei, é verdade. Daí nós fomos dialogando, principalmente com a educação, com a cultura, com o esporte, cada uma falando dos benefícios. E sabe o que aconteceu? Em São Paulo, foi alardeado que nos 100 primeiros dias,
o governo municipal conseguiu uma economia de R$1 milhão por dia nos 100 primeiros dias. 100 milhões. A CECEL, com 940 milhões de orçamento, ela conseguiu 120 milhões de economia nos 100 primeiros dias, fazendo cortes profundos, mas alcançando resultados também de alta performance. Nós assumimos a prefeitura em dezembro com 11.500 crianças, Heloísa, fora da creche. Em setembro, quando tivemos aquele problema político com o prefeito e acabamos rompendo, tínhamos 3.500 crianças, 140 milhões no caixa, e iríamos terminar em outubro a parceria, que era através de conveniadas, para que a gente colocasse essas crianças na creche, no primeiro ano. Políticas que são políticas de borda, porque a gestão pública nada mais é que alcançar o resultado das políticas públicas para a nossa população. Uma política que é extremamente esquecida, uma política de borda de governo, que é, por exemplo, as artes, através do Conservatório Municipal. Nós assumimos o conservatório em dezembro com 900 alunos. Nós, em setembro, entregamos com 4.500 alunos, com a mesma estrutura, na verdade gastando menos, que tiramos de um prédio alugado e colocamos num próprio municipal, através dessa concepção da nova secretaria. A verdade é que muito mais do que a inteligência, e eu penso que, para finalizar, eu penso que a inteligência que nós temos já, por conta desses grandes professores, de toda a nossa massa crítica, ela não será implementada se nós não avançarmos no debate político, denunciando efetivamente que esse processo é um processo de dominantes e dominados. Porque, de verdade, esse processo que é do século passado, esse modelo de gestão que é do século passado, apenas fortalece essas pessoas para evitar ainda que pessoas que queiram executar uma nova política, uma política de integração, uma política de sociedade, uma política que chegue efetivamente nas pessoas, seja implementada. É essa a minha colaboração, eu estou à disposição, agradeço demais a oportunidade, estou pronto aqui para responder as perguntas necessárias. Obrigado.